Vou dar a vocês apenas uma pequena amostra de algumas das pesquisas que estamos fazendo em nosso programa hoje. Mas quando você recebe essa objeção de que o DI não é ciência, há várias camadas de respostas. Na verdade, podemos fazer o que nós, advogados, chamamos de argumentação alternativa. Então, quero fazer esta pergunta ao iniciar esta apresentação. Muitos de vocês falam sobre design inteligente, certo? Talvez alguns de vocês realmente saiam e façam apresentações sobre design inteligente. Mas quantos de vocês já tiveram essa experiência? Vocês apresentam um caso cuidadoso, convincente e bem documentado para o design inteligente, talvez com base na presença de informações no DNA, na complexidade das proteínas, nas máquinas moleculares, no ajuste fino do universo. Todos esses grandes argumentos a favor do design. Mas então o homem bravo aparece, certo? E ele diz: você não pode argumentar contra isso. Você não pode argumentar a favor do design inteligente. Então, qual você acha que é a objeção número 1 do homem bravo? A propósito, pedi para ela fazer um desenho de um homem bravo para mim, e ela desenhou um cara meio baixo com sobrancelhas grossas. Eu fiquei tipo, nossa, esse parece comigo. Espero não ser o homem bravo. Mas, o H, qual você acha que é a objeção número 1 do homem bravo ao design inteligente? Sei que provavelmente há muito espaço aqui para gritarmos respostas. Então, eu vou. Você sabe. Às vezes as pessoas dizem que o DI não é falsificável ou que não há cientistas que apoiem o design inteligente. Bem, na minha experiência, a objeção número 1 que ouço depois de fazer uma apresentação sobre design inteligente é esta. O homem bravo diz: você não pode dizer isso porque o DI não é ciência. Ele não usa o método científico. Não é testável. Não faz pesquisas e não publica artigos científicos revisados por pares. E isso não é apenas um exercício acadêmico abstrato e interdisciplinar. Essa objeção tem implicações no mundo real, porque é a principal razão pela qual o DI está sendo mantido fora da comunidade científica. Por que está sendo rejeitado pelos tribunais? Por que não é ensinado nas escolas? Por que não é coberto de forma justa pela mídia? Por que você não vê o DI em museus de ciências e até mesmo porque seu vizinho Bob, o ateu raivoso, não aceita o design inteligente? Certo. Então, há implicações no mundo real para o porquê disso implicar o que essa objeção faz para o debate sobre a evolução do DI. Então, gostaria de pensar que estou bem posicionado para discutir essa objeção porque sou essencialmente o diretor de pesquisa de fato do Discovery Institute. Então, não sei se vocês já viram esse tipo de meme que está por aí. Ele diz quem eu acho que sou, quem eles acham que eu sou e quem eu realmente sou. Vocês já viram esse meme? Então decidi fazer esse meme para mim mesmo. Ok, então é isso que eu acho que sou. Eu sou tipo o Batman comandando o programa de pesquisa do DI para o mundo todo. Mas é isso que os críticos pensam que eu sou. Sou um cara esquisito e barulhento com chifres de diabo, usando um boné maga em Seattle, que faz todas essas coisas terríveis. Mas a realidade, pessoal, é que esse é quem eu realmente sou, ok? Sou apenas um cara muito cansado que está online o tempo todo conversando com as pessoas pelo Zoom. Se alguém quiser trabalhar muitas horas sem ganhar, pode vir ser meu assistente. Eu realmente preciso de você. Deixe-me te dizer, preciso de ajuda. Então, basicamente, estamos trabalhando com cientistas do mundo todo e é muito emocionante ver o programa de pesquisa do DI florescer. Vou dar a vocês apenas uma pequena amostra de algumas das pesquisas que estamos fazendo em nosso programa hoje. Mas quando você recebe essa objeção de que o DI não é ciência, há várias camadas de respostas. Na verdade, essa objeção falha por tantas razões, tanto teóricas quanto práticas, que podemos fazer o que os advogados chamam de argumentar alternativamente, certo? Então, temos nosso homenzinho bravo aqui e ele está dizendo que o DI não é ciência. Aqui está a primeira razão pela qual eu diria que ele está errado. Primeiro, não há uma definição consensual de ciência, certo? Você não pode dizer que o DI não é ciência se não houver uma definição de ciência aceita de forma padronizada, certo? Não se pode argumentar contra a ciência do DI se nem mesmo os filósofos da ciência concordam com uma definição universal de ciência. Em segundo lugar, o DI atende a definições metodológicas rigorosas de ciência. O que quero dizer com isso? Bem, o design inteligente usa os métodos científicos das ciências históricas para fazer afirmações positivas, preditivas e empiricamente testáveis que são apoiadas por evidências. Em terceiro lugar, o DI também atende a definições práticas de ciência, critérios práticos de ciência. O que quero dizer com isso? O DI tem um programa de pesquisa ativo que publicou centenas de artigos científicos revisados por pares, mostrando que o DI é uma ciência real. Você pode realmente fazer pesquisa científica usando o design inteligente. Mais uma vez, falaremos mais sobre isso. A propósito, o número 4 é que, a cada argumento, o homenzinho bravo é elevado cada vez mais alto no ar, porque seus argumentos ficam cada vez mais fracos. O número 4 é que, quando as pessoas argumentam que o DI não é ciência, elas aplicam o que eu chamaria de critérios arbitrários para o que se qualifica como ciência, e esses requisitos arbitrários para a ciência não se aplicam. Provavelmente, o requisito mais comum da ciência que as pessoas impõem é dizer que o DI tem que seguir o que é chamado de naturalismo metodológico.
O que é naturalismo metodológico? Bem, essa é a ideia de que na ciência você só pode invocar mecanismos naturais ou causas materiais. Se você invocar algo como uma causa inteligente, então, por definição, você não está fazendo ciência. Bem, a resposta para isso é a seguinte: o Dee não segue à risca o naturalismo metodológico. Claramente, o Dee não está invocando uma causa material quando diz que uma causa inteligente é responsável pelo que vemos. Mas o Dee segue o espírito por trás do naturalismo metodológico porque você pode fazer ciência previsível, confiável e testável sem presumir que o naturalismo ou o materialismo sejam verdadeiros. Falaremos mais sobre isso. E, finalmente, temos o que Stephen Meyer chama de argumento do molho para o ganso. Basicamente, se a evolução é ciência, o design inteligente também deve ser. E isso é o que às vezes chamamos de princípio da equivalência. Basicamente, qualquer definição não arbitrária de ciência que qualifique a evolução da ciência também qualificará o design inteligente. E se alguma definição de ciência desqualificar o de, adivinhe? Também desqualificará a evolução. Portanto, se você é um evolucionista e está argumentando que o Dee não é ciência, é melhor ter cuidado porque você também pode estar desqualificando a evolução de ser ciência. Certo? Portanto, não temos tempo para analisar todos esses critérios e razões pelas quais o Dee é ciência em detalhes hoje. Vamos nos concentrar apenas nos números 2 e 3, que o Dee atende aos critérios práticos da ciência e que o Dee atende às definições metodológicas rigorosas do que é ciência. Então, o que é design inteligente? Esta é a definição que gosto de usar. É muito semelhante à definição do Discovery Institute, mas aqui está o que é DI. O design inteligente, ou DI, para abreviar, é uma teoria científica que usa os métodos das ciências históricas para inferir que muitas características da natureza são melhor explicadas por uma causa inteligente em vez de uma causa aparentemente não direcionada, como a seleção natural, porque essas características naturais exibem formas de informação e complexidade que, em nossa experiência, vêm apenas da inteligência, e isso é realmente essencial. Estamos encontrando design na natureza ao encontrar formas de informação e complexidade que, em nossa experiência, vêm apenas da inteligência. E há certos pontos-chave sobre a teoria do design inteligente que quero enfatizar e analisar à medida que avançamos nela hoje. Número 1. O DI é, antes de tudo, uma teoria de detecção de design. Usamos o DI para nos dizer, por meio de métodos científicos, quando algo foi projetado. Número 2. O DI é uma ciência histórica. Isso significa que ela investiga se o design é a melhor explicação para certos eventos do passado. É isso que as ciências históricas fazem. Eles investigam eventos do passado. Número 3. O DI usa um argumento positivo baseado em encontrar na natureza o tipo de informação e complexidade que, em nossa experiência, só vem de uma causa inteligente, de uma mente. Número 4. O DI usa o método científico para fazer suas afirmações. E número 5. O DI pode ser aplicado para orientar pesquisas que descobrem como o mundo natural opera nos dias de hoje. Então, eu sei que são muitas informações, muitos jargões sendo usados aqui. Não se preocupem, vou analisar cada um desses itens, cada um desses argumentos em detalhes agora no restante da minha palestra. Portanto, o DI é, antes de tudo, uma teoria de detecção de design. Como o DI funciona? O que isso significa? E como o DI funciona? Bem, alguns de vocês devem ter visto que nosso amigo Bill Densky está aqui conosco hoje nesta conferência e ele disse que o design inteligente pode ser formulado como uma teoria científica, como uma teoria da informação. Dentro dessa teoria, a informação se torna um indicador confiável de design, bem como um objeto adequado para a investigação científica. Então, basicamente, o design inteligente busca informações que nos indiquem que algo foi projetado. Então, qual é exatamente o tipo de informação que nos diz que algo foi projetado? Bem, aqui podemos recorrer novamente ao nosso amigo Stephen Meyer. Ele tem uma ótima citação onde diz: nosso conhecimento baseado na experiência do fluxo de informações confirma que sistemas com grandes quantidades de complexidade especificada, especialmente códigos e linguagens, invariavelmente se originam de uma fonte inteligente, de uma mente ou de um agente pessoal. Agora, eu sei que o Dr. Meyer também usa muito jargão nessa citação. Mas o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que quando encontramos certos tipos de informação em nossa experiência, ele sempre vem de uma fonte inteligente, de uma mente ou de um agente pessoal. Então, quando encontramos esse tipo de informação na natureza, temos justificativa para dizer que uma causa inteligente estava em ação. E o tipo de informação que o Dr. Meyer diz que sempre vem de nossa mente é o que ele chama de complexidade especificada. E ele dá dois exemplos disso: códigos e linguagens. E, novamente, esse é um termo muito jargão e não se preocupe se você não sabe o que isso significa, porque vamos descompactá-lo agora. Então, o que queremos dizer com complexidade especificada?
especificada, que também é chamada de informação complexa e especificada ou CSI para abreviar. Bem, falando grosso modo, a informação é complexa se for improvável. Ok. Então digamos que você esteja olhando no microscópio e veja este micro-organismo que tem esta sequência de zeros e 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, etc, etc. Agora, se eu estivesse jogando uma moeda e toda vez que desse cara eu colocasse um e toda vez que desse coroa eu colocasse um zero, esta seria uma sequência muito improvável de zeros e uns. Então a questão que surge é se algo é improvável o suficiente para dizermos que foi projetado o suficiente para detectarmos o design. A resposta a essa pergunta é não. A probabilidade de cada um de vocês estar sentado neste mesmo assento agora é realmente muito, muito baixa. Mas não vamos dizer que existe algum tipo de tabela de assentos que diz que todos vocês têm que se sentar aqui porque este assento foi projetado. Ou você sabe, quando estou no Texas, adoro usar este exemplo. Se vocês jogam Texas Hold'em, se eu desse a cada um de vocês uma mão de 5 cartas de pôquer, a probabilidade de vocês conseguirem qualquer mão de cartas que conseguirem é muito baixa. Mesmo que vocês consigam uma mão muito boa, como um Royal Flush, vocês não vão necessariamente dizer: ah, o baralho estava preparado para me dar exatamente essa mão de cartas porque coisas improváveis acontecem o tempo todo e não necessariamente detectamos o design. Algo mais precisa estar presente para que possamos detectar o design. E esse algo mais é o que chamamos de especificação. Ele precisa corresponder a um padrão independente. Então acontece que aquela sequência de zeros e uns que vocês viram no slide anterior, na verdade não é uma sequência aleatória de zeros e uns, é na verdade um código binário que codifica caracteres ASCII em um código de computador que soletra esta frase na língua inglesa. Ela diz: biologia é o estudo de coisas complicadas que dão a aparência de terem sido projetadas com um propósito. Na verdade, esta é uma citação de Richard Dawkins, o famoso ateu que agora diz ser um cristão cultural, certo? Mas Dawkins diz surpreendentemente que, embora ele pense que a seleção natural é o que fez o design, ele admite que os organismos vivos, as coisas vivas, parecem ter sido projetadas. Bem, na comunidade do Di, o que dizemos é que talvez a razão pela qual as coisas pareçam projetadas seja porque elas realmente foram projetadas, certo? Mas, de qualquer forma, o ponto agora é que essa sequência, na verdade, não é uma sequência aleatória. Ela é especificada. Na verdade, é um código de computador que soletra uma frase na língua inglesa. Portanto, é uma sequência improvável de zeros e uns que corresponde a um código de computador que soletra uma frase na língua inglesa. Portanto, detectaríamos o design. Eu gostaria de dar outro exemplo bobo para explicar como a informação complexa e especificada ou CSI funciona. Este é Iodel. Iodel é da Europa Oriental e ele está indo para uma excursão pelas montanhas dos Estados Unidos. Certo. Então, primeiro Iodel vai para esta montanha. Ele diz: ok, esta montanha tem um formato muito improvável, certo? Não sei se vocês conseguem ver o que estou dizendo aqui, mas as chances dessa montanha ter uma crista grande aqui, uma crista ali, uma crista ali, uma ravina ali e uma ravina ali são muito, muito baixas. Mas quando Iodel chega nessa montanha, ele não vai dizer: nossa, essa montanha foi projetada. Ele vai dizer: sabe de uma coisa? Parece uma montanha com formato normal. Tem um formato muito improvável, mas não foi especificado para corresponder a nenhum padrão especial. Posso explicar facilmente esse formato por meio de processos naturais como vento, erosão, aquecimento, resfriamento, congelamento e degelo, etc. Então ele vai dizer que o formato dessa montanha é natural, não foi projetado. Se você sabe como são as apresentações de identidade, provavelmente sabe para onde isso vai dar, porque agora Iodel chega nessa montanha, certo? Ele diz: nossa, essa montanha também tem um formato muito improvável, mas também corresponde a um padrão conhecido, a saber, os rostos de 4 presidentes famosos. Agora temos um padrão específico mais uma forma improvável. Portanto, podemos detectar o design. E então, é claro, ele vai até o fundo do Monte Rushmore e descobre: parabéns, você acabou de usar informações para detectar o design. Certo. Agora que temos esse entendimento básico de informações complexas e especificadas e como, em nossa experiência, elas vêm da inteligência, vamos nos aprofundar em como a teoria do design inteligente funciona. O primeiro passo que os teóricos do DI dão quando fazem um estudo sobre o DI é aprender a reconhecer o design no mundo natural. E fazemos isso estudando o mundo ao nosso redor para identificar as propriedades dos objetos que estão sempre associadas ao design inteligente. Por exemplo, podemos estudar objetos no mundo que sabemos que foram projetados: mangueiras de jardim, computadores, livros, idiomas. Podemos olhar para coisas que sabemos que foram projetadas e dizer quais são algumas propriedades especiais que sempre encontramos em objetos que sabemos que foram projetados. Também podemos estudar agentes inteligentes que estão projetando coisas. Podemos dizer que quando agentes inteligentes agem como seres humanos, o que fazemos? O que produzimos? E ao fazer isso, desenvolvemos, então,
Critérios de detecção de design. Basicamente, estamos fazendo previsões com base em nossa compreensão do que é encontrado em objetos projetados. O que agentes inteligentes fazem quando projetam coisas. E agora podemos dizer quando encontramos esses critérios de detecção de design, podemos dizer que algo foi projetado. E alguns desses critérios podem ser coisas como informações complexas e especificadas, CSI, outras formas de informação como complexidade irredutível quando você tem muitos sistemas que precisam ter muitas peças presentes para funcionar. Plantas. Isso é um bom indicador de um design. Até mesmo algo que tem um propósito ou uma função pode ser um indicador de design porque os designers sempre fazem as coisas com um propósito. Quando encontramos peças sendo reutilizadas em designs diferentes, você encontra carros que têm rodas, encontra aviões que têm rodas, peças sendo reutilizadas em designs diferentes. Essa é outra marca registrada da maneira como os designers operam. Coordenação de peças, coisas que se encaixam, se juntando para executar alguma função que tem um propósito. Esse é outro ótimo indicador de que algo foi projetado. Portanto, temos todos esses critérios de detecção de design e podemos então sair e podemos procurar detectar design na natureza. Então, como é isso? Basicamente, estudamos objetos naturais e vemos, ok, vamos estudar essa característica microscópica no microscópio e vamos ver se ela tem esses critérios de detecção de design. Encontramos informações complexas e especificadas? Encontramos complexidade irredutível? Encontramos alto conteúdo de informação? Função de propósito, coordenação de peças, projetos, reutilização de peças. Todas essas são marcas registradas do design e coisas que nos dizem que algo foi projetado e encontramos essas diferentes propriedades. Esses critérios são atendidos, podemos dizer que estamos detectando design. Ok, então essa é uma forma positiva muito básica de detectar design, encontrando na natureza o tipo de informação e complexidade que, em nossa experiência, sempre vem da inteligência. Então, mencionei anteriormente que o dia é uma ciência histórica. O que isso significa e como podemos usar a ciência para estudar eventos do passado? Bem, as ciências históricas estudam eventos passados e tentam determinar o que os causou. Gosto da maneira como Stephen J. Gould, o famoso paleontólogo, colocou. Ele disse que as ciências históricas inferem a história a partir de seus resultados. E as ciências históricas frequentemente usam o que é chamado de princípio do uniformitarismo. Essa é uma ideia que diz que o presente é a chave para o passado. Basicamente, podemos estudar causas que estão em ação no mundo ao nosso redor nos dias de hoje e então perguntar onde essas causas podem ajudar a explicar eventos do passado e onde elas são basicamente úteis. Deixe-me dar a vocês um exemplo do meu próprio campo de geologia de como isso pode funcionar. Digamos que você observe nos dias de hoje que um riacho é capaz de remover sedimentos do leito de um riacho, certo? E com o tempo você realmente observa que a cada ano esse leito fica um pouco mais profundo. Então você faz essa observação nos dias de hoje de que a água que flui pelo leito de um riacho é capaz de remover sedimentos de um leito de riacho, certo? Você então infere que talvez ao longo de muitos anos um grande riacho de rio poderia cortar um desfiladeiro inteiro. Então, quando você se depara com esse desfiladeiro profundo, você diz, sabe de uma coisa, com base na minha observação atual de que a água que flui por um riacho pode remover sedimentos de um leito de riacho, talvez ao longo de um longo período de tempo, isso rio poderia realmente cortar e criar esse desfiladeiro gigante, certo? Isso é usar observações atuais para explicar eventos do passado. Então, como isso funciona com o design inteligente? Bem, não é tão complicado assim. Você tem uma teórica do Di que começa observando que a mente é a causa de certos tipos de informação, e então ela vai para o mundo natural e descobre exatamente o mesmo tipo de informação, que em sua experiência ela já viu sempre vem de sua mente e, então ela infere que uma mente foi a causa daquela informação que ela viu no mundo natural. Em algum momento no passado, uma mente projetou aquele objeto que ela descobriu. Então é assim que o Di pode funcionar como um argumento histórico. O Di também é um argumento positivo. O que significa ser um argumento positivo? Bem, talvez para mostrar como algo é um argumento positivo, eu argumentarei negativamente e mostrarei a você como é um argumento negativo. Um argumento negativo pode funcionar assim. Ele poderia dizer que a teoria X é falsa, certo? Tudo bem. Na ciência, na verdade é aceitável dizer isso. Podemos dizer na ciência que esse argumento não funciona. Essa teoria científica não explica as evidências. Portanto, ela é falsa. Argumentos negativos podem ser usados. Mas se você dissesse que a teoria X é falsa e, portanto, a teoria Y é verdadeira, esse argumento teria problemas porque as evidências contra uma teoria não constituem necessariamente, por si só, evidências para outra teoria. Por exemplo, se eu dissesse que a seleção natural não pode explicar altos níveis de informações complexas e específicas ou CSI, portanto, design inteligente,
esse não seria um argumento válido. Não podemos simplesmente dizer, ok, a seleção natural não pode fazer isso, portanto, design inteligente. Mas a boa notícia é que não é assim que o Dee argumenta. O Dee está sempre procurando evidências positivas. Novamente, estamos encontrando na natureza o tipo de informação e complexidade que, em nossa experiência com o mundo ao nosso redor, já sabemos que vem da inteligência, certo? Então, de acordo com Steven Meyer, quando tentamos usar métodos de detecção de design, podemos usar um método que ele chama de comparação de múltiplas hipóteses concorrentes. Certo? Então, basicamente, estamos analisando diferentes hipóteses e vendo quais podem explicar a maioria dos dados no mundo ao nosso redor. Certo? Então, a maneira como isso funcionaria com o design inteligente é quando encontramos padrões informacionais que são conhecidos por experiência como produzidos apenas por agentes inteligentes. Então podemos fazer uma inferência positiva de que o design inteligente é a melhor explicação e é isso que podemos chamar de detecção de design. Portanto, a inteligência é a causa do alto CSI. A seleção natural não pode gerar alto CSI. Portanto, inferimos design. Este é um argumento válido e é assim que o Dee argumenta. Também podemos potencialmente falsificar o Dee encontrando um conjunto de dados que não seria previsto pelo design inteligente, como, por exemplo, a alegação de que o genoma é cheio de DNA lixo. Isso não é algo que o Dee preveria, mas algum outro modelo pode ser melhor para explicar isso. Portanto, se a inteligência não explica X, Y e Z, mas a seleção natural explica X, Y e Z, então poderíamos falsificar o Dee e dizer que o Dee realmente não explica esse conjunto de dados. Na verdade, DNA lixo não existe, mas isso é para outra hora, certo? Então o Dee também usa o método científico para fazer suas alegações. Por quê? Isso importa? Bem, o método científico é frequentemente descrito como um processo de 4 etapas de observação: hipótese, experimento e conclusão. E o Dee usa o método científico para fazer afirmações em uma variedade de campos científicos diferentes. Mas vou discutir como o Dee usa o método científico na bioquímica agora. Começamos com a observação de que agentes inteligentes geram códigos altamente especificados e máquinas irredutivelmente complexas. Em seguida, fazemos uma hipótese ou previsão de que a biologia conterá códigos de informação altamente complexos e especificados e máquinas irredutivelmente complexas e então podemos fazer experimentos. Pesquisas mostraram, como a pesquisa feita por Douglas Ash, que quando você estuda proteínas, a sequência de aminoácidos de uma proteína tem que estar correta para que uma proteína funcional possa funcionar corretamente. É basicamente alto CSI. É uma sequência improvável de aminoácidos que tem que estar na ordem certa, correspondendo ao padrão certo para uma proteína funcionar. E então este é o alto CSI que Doug Ash descobriu na biologia. E também descobrimos que nossas células são cheias de máquinas moleculares irredutivelmente complexas. Se você fosse para Emily na palestra de Rives, você aprendeu sobre como temos essas máquinas moleculares em plantas que geram energia, e a biologia está cheia dessas máquinas moleculares. Portanto, podemos concluir que muitas características complexas dos sistemas vivos foram projetadas. O Dee fundamenta suas afirmações no método científico. Portanto, se você vai argumentar que o Dee não é ciência, veja, eu entendo que temos ciência e não ciência. E pode ser muito difícil definir com precisão qual é a diferença entre ciência e não ciência. Certo? Mas acho que é seguro dizer que qualquer coisa que seja baseada no método científico estará no lado científico dessa linha. E acontece que o Dee usa o método científico para fazer suas afirmações. Certo, vamos encerrar esta palestra agora discutindo como podemos aplicar o design inteligente para descobrir como a natureza opera e ver o que o Dee pode nos ajudar a descobrir. Portanto, esta é a etapa final em nossa teoria do design inteligente. Agora que estabelecemos que há evidências de design em todo o mundo natural, os teóricos das ideias ganham confiança em sua teoria. Podemos então modelar ou prever quais sistemas naturais devem se parecessem se tivessem sido projetados. Efetivamente, estamos aplicando critérios de detecção de design para prever o que devemos encontrar na natureza. E se o mundo foi de fato projetado, então esses modelos darão frutos e a Dee pode realmente nos ajudar a entender melhor como os sistemas naturais funcionam e operam nos dias atuais. Então, como fazemos isso? Bem, começamos com algum objeto natural e fazemos a pergunta: como ele funciona? E dizemos, ok, bem, a Dee prevê que se essa coisa foi projetada, encontraremos coisas como CSI, informação, complexidade irredutível, projetos, propósito, reutilização de peças, coordenação de peças, função, propósito, etc.
Então, isso nos dá um modelo baseado em id testável para descobrir como esse objeto natural Y funciona. E podemos ir e aplicar esses critérios de detecção de design e isso nos ajuda a entender melhor como os sistemas naturais funcionam. Então, vou dar alguns exemplos disso em breve, mas, no momento, há dois tipos básicos de pesquisa de DI. E no Discovery Institute, estamos na verdade financiando e apoiando um programa de pesquisa muito grande com cientistas de todo o mundo que estão fazendo pesquisa sobre design inteligente. Um tipo de pesquisa que eles estão fazendo é o que chamamos de pesquisa de design puro. E isso questiona como, onde e quando podemos detectar o design na natureza. E então o outro tipo de pesquisa que estamos apoiando é o que chamamos de pesquisa de design aplicada, onde basicamente aplicamos o raciocínio de design para entender melhor como os sistemas naturais funcionam. E deixe-me dar apenas alguns exemplos de cada um desses tipos de pesquisa. O primeiro exemplo é o que chamamos de nosso projeto de tempos de espera evolutivos. Quantos de vocês foram à apresentação de Richard Sternberg na sessão de grupo anterior e ele falou sobre como é difícil explicar a rapidez com que as baleias evoluíram a partir do registro fóssil? Bem, este projeto está basicamente avaliando se o registro geológico permite tempo suficiente para as mutações necessárias para desenvolver novas características biológicas complexas. E este é um teste direto para saber se os mecanismos evolutivos padrão podem produzir as informações na vida ou se o design está implicado. E esta equipe publicou 2 artigos científicos revisados por pares desenvolvendo um modelo matemático e atualmente está avaliando a capacidade de evolução das baleias. Eles publicaram um artigo no periódico de Biologia Teórica. É difícil ver isso alguns anos atrás e é um dos artigos mais baixados de todos os tempos naquele periódico. Então, estamos publicando artigos em periódicos científicos realmente confiáveis e esperamos que este artigo sobre baleias seja publicado em um futuro não muito distante. Também aplique a pesquisa de design. Como podemos aplicar o design para fazer pesquisa científica? Bem, a evolução há muito previu que nossos genomas genéticos seriam preenchidos com DNA lixo inútil. Mas como observamos que agentes inteligentes fazem coisas com um propósito, os proponentes do DI há muito previram que o DNA lixo tem uma função. Agora se sabe que o DI estava certo. Houve literalmente milhares de artigos científicos publicados nos últimos 10 ou 15 anos mostrando que a grande maioria do nosso genoma é de fato funcional. Na verdade, Rick Sternberg foi novamente um dos primeiros críticos de vanguarda do DNA lixo, publicando um artigo em 2002 no periódico Annals da Academia de Ciências de Nova York. E o livro de Jonathan Wells de 2011, O Mito do DNA Lixo, também destacou muitas das evidências que contradizem o paradigma do DNA lixo. E hoje, nosso programa de pesquisa tem bastante alguns cientistas que estão realmente fazendo pesquisas analisando a função do DNA lixo. E nós lançamos um grupo de trabalho de DNA lixo para fazer pesquisas sobre esse tópico. Um dos meus exemplos favoritos de pesquisa de design aplicado que estamos apoiando é um projeto que na verdade é liderado por Michael Egnori. Vocês gostaram da palestra dele hoje? Ele é um palestrante fantástico. Michael Egnori é professor de neurocirurgia na Universidade Estadual de Nova York em Stony Brook. E o que ele pensou é o fato de que quando seu coração bate, ele envia sangue pulsando para o seu cérebro. Mas se esses pulsos de sangue não forem cuidadosamente controlados, eles estourariam os capilares frágeis por todo o cérebro. Então o que ele fez foi prever que o cérebro tem um recurso projetado que é chamado de filtro de parada de banda. É um recurso de regulação de circuito conhecido da engenharia elétrica que ajuda a suavizar o fluxo sanguíneo cerebral. Assim como esse tipo de recurso pode suavizar o fluxo elétrico em um circuito. E ele prevê que se o modelo de como o fluxo sanguíneo cerebral funciona pode levar a um melhor tratamento de hemorragias cerebrais. E eles publicaram alguns artigos revisados por pares revistas e estamos apoiando suas pesquisas agora para ajudá-los a ver se é realmente assim que o fluxo sanguíneo cerebral funciona. Certo, último exemplo de pesquisa de DI. Quantos de vocês se lembram dos seus livros didáticos de biologia deste desenho dos membros dos vertebrados? Este famoso ícone da evolução. Os livros de biologia quase sempre mostram esses membros de vertebrados. E o que ele diz é que a estrutura desses diferentes membros dos vertebrados, você sabe, um morcego, uma baleia, talvez uma perna de cavalo, um braço humano. A razão pela qual esses diferentes membros dos vertebrados têm uma estrutura esquelética muito semelhante é porque todos eles compartilham um ancestral comum, certo? Esse é o argumento básico. Mas e se houver boas razões de design funcional para que eles tenham essas estruturas esqueléticas semelhantes? Não é por causa de ancestralidade comum, é porque há boas razões funcionais para reutilizar o mesmo padrão esquelético repetidamente. Bem,
Nos últimos 2 anos, apoiamos um engenheiro do Reino Unido chamado Stuart Burgess para investigar o design da estrutura esquelética dos membros dos vertebrados. E o que ele mostrou em um artigo que ele publicou na revista Bioinspiration and Biomimetics no ano passado é que a estrutura dos membros dos vertebrados é amplamente difundida não por causa de ancestralidade comum, mas porque é um bom design. Em seu artigo, ele disse que é altamente versátil e ideal não apenas para braços e pernas, mas também para nadadeiras e asas, pois usa redes de ossos segmentados que permitem uma transformação suave de formas, bem como estruturas multifuncionais que ajustam os movimentos e a vantagem mecânica. Ele recomenda que os humanos imitem sua estrutura em nossos próprios designs e diz que os membros dos vertebrados têm um potencial significativo para o design bio-inspirado de membros robóticos e protéticos. Então, estamos basicamente derrubando esse ícone da evolução, o membro dos vertebrados, e mostrando como podemos construir robôs melhores por meio do design inteligente ao mesmo tempo. Então, se você quiser saber mais sobre nosso programa de pesquisa, pegue seu telefone e tire uma foto deste código QR. Isso o levará à nossa página inicial de pesquisa. Existem alguns dos projetos de pesquisa que estamos apoiando listados, mas, na verdade, nem todas as pesquisas que estamos apoiando podem ser listadas neste site porque muitos dos cientistas que financiamos ainda estão disfarçados em seu apoio ao design inteligente. E se soubessem que eles eram a favor do DI, eles poderiam perder seus cargos. Mas eles publicaram muitos artigos científicos. Até o momento desta apresentação, nosso programa de pesquisa publicou 299 artigos científicos revisados por pares. Estamos muito orgulhosos disso. Então, aquelas pessoas que dizem que não há ciência revisada por pares saindo do dia estão erradas. Vezes 299. Certo, então, não sei qual artigo será o 300, provavelmente sairá muito em breve. E se você quiser ver uma lista de todos eles, alguns deles não podem ser listados publicamente, mas acho que listamos mais de 170 artigos em nosso site. Tire uma foto desse código QR e você pode acessar nosso site e obter mais informações. Então, conclusões. O DI usa métodos científicos de ciências históricas para fazer afirmações preditivas empiricamente testáveis que são apoiadas por evidências. O DI tem um programa de pesquisa ativo, que publicou centenas de artigos científicos revisados por pares. O DI pode ser aplicado para orientar pesquisas que descobrem como o mundo natural opera nos dias de hoje. Não importa como você o veja, o DI é uma teoria científica genuína que está fazendo avanços para liderar a biologia no século XXI, e adoraríamos que você se envolvesse nisso. Então, se você é um cientista ou um estudante e quer se envolver, venha falar conosco. E, a propósito, quero dedicar esta palestra a dois de nossos grandes amigos do Discovery Institute, Dr. Jonathan Wells e Dr. Gunther Beckley, que faleceram nos últimos meses. Em memória de nós